Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Tive o privilégio de ser professor responsável pela disciplina Princípios de Engenharia de Software e também a disciplina de Análise e Projetos de Sistemas. Para quem não lembra, meu nome e de onde eu sou, meu nome é Paulo, eu sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, já tem mais ou menos, já quase 10 anos, e além de ser professor dessa instituição, também sou coordenador, estou coordenador do curso da área de computação. Eu tenho especialização em docência e ensino à distância e mestrado em tecnologia da informação. E nesse ano, se Deus quiser, eu vou entrar no doutorado na USP em sistemas de informação. Vou começar agora a partir desse primeiro semestre. Estou muito feliz com essa conquista. Pessoal, um recado extremamente importante. Peço que em nossas aulas vocês sejam munidos de papel e caneta para que quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário, a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Bora começar? Pessoal, vem comigo. Com um crescente número de computadores nos mais diversos setores da vida humana e com a utilização de sistemas computacionais interativos e com o aparecimento da internet e muito mais, do que estamos entrando na era digital e interagindo com essas poderosas ferramentas de trabalho de comunicação, entretenimento e educação. E essa utilização maçante e repentina tem causado várias discussões entre os desenvolvedores de aplicativos sobre como criar ferramentas que facilitam a utilização e a satisfação dos usuários, atraindo cada vez mais clientes para a sua aplicação. Então, em virtude dessa necessidade de mercado, os estudos na área de interface homem-computador, ou IHC, foram se intensificando. E por isso, no decorrer de nossas aulas, você encontrará conceitos introdutórios necessários para entender o funcionamento do IHC, o IHC, que é a interação homem-computador. Então, a partir desses conceitos, serão possíveis identificar pontos iniciais básicos para uma melhor interação, possibilitando identificar que o foco das funcionalidades das aplicações geralmente está direcionado à satisfação do usuário. Então, essa satisfação pode ser definida por meio da qualidade de uma interação entre o ser humano e o computador. Pessoal, a busca pela qualidade na interação dos sistemas computacionais criou a necessidade de prover diretrizes e técnicas de avaliação de IHC, que são ótimos, são ótimos meios para a condução na criação das interfaces. E nesse contexto, em nossas aulas serão apresentadas várias diretrizes para a construção de interfaces de desktop e web, tendo como foco a satisfação do usuário por meio dessas diretrizes e técnicas de avaliação de IHC. Então, poderem identificar, resolver possíveis problemas de interação. Então, essa interação homem-computador é um dos principais problemas da utilização das ferramentas. Então, um bom projeto não é mais uma provista exclusiva dos analistas de gráficos, analistas de sistemas. Então, é preciso que o desenvolvedor busque estudar novas áreas de conhecimento, principalmente aquelas que possuem a ligação direta com o homem, com a psicologia, cognitiva e o comportamento humano. Então, as relações humanas, entre outras, para que seus projetos quebrem cada vez mais essa barreira que existe entre o homem e a máquina. Pessoal, entenderam a importância da nossa disciplina? Então, agora vamos analisar o que vamos aprender no decorrer de nossas aulas. Então, acompanhe comigo no slide. O planejamento de nossas aulas serão da seguinte forma. Nessa primeira aula, iremos fazer uma introdução sobre a interface homem-computador. E na segunda aula, iremos aprender sobre técnicas de avaliação de IHC. E na terceira aula, iremos apresentar uma introdução às diretrizes da IHC. E na quarta e última aula, iremos apresentar diretrizes da construção de interfaces para desktop e para web. Agora, vamos analisar a agenda da aula de hoje. Princípios da teoria da atividade, processo de avaliação do IHC, tipos de avaliação de IHC, tipos de dados e conceitos sobre qualidade de uso e problemas de usabilidade.
Pessoal, desde o seu princípio, o homem tem a necessidade de uma boa e fácil interação às interfaces do seu dia a dia. Então, como exemplo, a maçaneta de uma porta. Parece muito óbvio que ao encontrar uma maçaneta, o primeiro instinto seja abrir e fechar essa porta. Mas não se pode esquecer que para tudo se tem um início. E lógico, algum dia alguém inventou essa primeira maçaneta. Será que o primeiro contato ao homem teve essa facilidade? Atualmente, pessoal, são inovados e inventados vários tipos de interfaces. Por isso, há uma grande preocupação em estudar essas várias áreas e sua interação com o homem. Então, no campo da computação, não poderia ser diferente. O estudo sobre interface já é realizado há muitos anos, com o objetivo de facilitar a interação. Então, geralmente, esse estudo ele é denominado, pessoal, de interface homem-computador, tá? IHC, interface homem-computador, que é o nome da nossa disciplina. Então, com o avanço da tecnologia, o acesso ao computador, ele tornou-se indispensável para inúmeros setores. Então, essa necessidade enorme e a facilidade da interação, com isso, essa importância, pessoal, sobre esse estudo, sobre o IHC, vem aumentando e com o objetivo de ajudar a criação de sistemas computacionais com maior adaptabilidade ao ser humano. Por isso que é extremamente importante essa disciplina. Pessoal, a direção do estudo em IHC apresenta vários caminhos para auxiliar na construção de interfaces mais amigáveis e quais serão abordados no decorrer das nossas aulas, tá? Então vocês vão acompanhando aí essas aulas e tem que ler toda a apostila, tá? Mas antes do estudo mais aprofundado, é necessário conhecer os fundamentos básicos de IHC, que serão apresentados nessa aula, tá? Vamos lá para o slide? Em todo momento, o homem está em contato com diversos tipos de interfaces, como exemplo, liquidificador, ventilador, controle remoto, fechaduras, torneiras, televisores, entre muitas outras. E todos os objetos citados têm algo em comum, pessoal. Suas características são sempre aperfeiçoadas ou remodeladas. Esse fato se deve à causa simplesmente comercial, para aumentar as vendas ou um processo de melhoria de adaptação do ser humano. E para o campo da computação, existe não só o aspecto comercial, mas também a importância da adaptabilidade. Então, ligado diretamente à produtividade, o que motiva, pessoal, de maneira significativa os estudos das interfaces, tá? É um assunto assim importante com relação ao estudo das interfaces entre o computador e o usuário. Então, no início da utilização dos computadores, a interação foi de certa forma assim primária, tá? Veja na figura desse slide, dá uma olhada na figura desse slide. Deixando um pouco de lado o homem, por não existir um estudo aprofundado desses aspectos. Então, dessa forma, já que o foco do estudo da interface envolvia, pessoal, principalmente o hardware e software, tá? Então envolvia principalmente o hardware e software. O homem simplesmente tinha que se adaptar ao sistema criado. Isso lá nos primórdios da criação da computação, tá? Mas com o aumento da utilização dos computadores, houve a necessidade de inverter os aspectos de interação e iniciou-se um processo de estudo sobre as interfaces e poderiam ser melhores, adaptadas ao ser humano. Então, nesse caminho, Rocha descreveu a introdução de abordagens que levam em consideração aspectos multidimensionais, por exemplo, os aspectos cognitivos do usuário durante a comunicação. Então, de acordo com Price, Rogers e Sharp, o aspecto cognitivo está associado ao que acontece nas mentes humanas durante a realização das atividades diárias. Então, com um exemplo, por exemplo, pensar, lembrar, aprender, fantasiar, tomar decisões, ver, ler, escrever, falar. Por isso há uma grande necessidade, pessoal, das observâncias em relação aos processos cognitivos do ser humano. Então, a fim de contribuir com a facilidade da utilização das interfaces, tá? Pessoal, assim, no contexto da cognição em IHC, é importante citar dois tipos de cognição. Pessoal, vem aqui, analise comigo nessa figura. A cognição experiencial é reflexiva. A cognição experiencial implica um estado mental no qual o homem percebe, age
e reage aos eventos ao seu redor de maneira eficaz e sem esforço, exigindo que se atinja um certo nível de conhecimento e envolvimento, como dirigir, ler, né, ler um bom livro, conversar ou jogar um videogame. Já a cognição reflexiva envolve pensar, comparar e tomar decisões, ou seja, esse tipo é o que promove novas ideias e a criatividade. Como exemplo, projetar, aprender, escrever um livro, tá bom? E aí, pessoal, tudo bem até aqui? E qualquer dúvida já sabe, fique à vontade em entrar lá no nosso fórum Tira Dúvidas e faça a sua pergunta, tá ok? Agora vamos analisar sobre o esquema geral da comunicação nesse próximo slide. Pessoal, acompanhe comigo nessa figura. Esse esquema identifica os elementos de uma comunicação e como se relacionam. A fonte da mensagem é construída por vários elementos: palavras, números, letras, pictogramas, cores, texturas, com relação às intermitências, entre outros. O que são repertórios do emissor, tá? Chamado REP. Então, expresso durante a comunicação por um sistema de regras que transforma a informação em mensagem. Repertório e sistema de regras organizam a informação e formam a linguagem do emissor. O receptor é o ponto de chegada da mensagem. Ele, por sua vez, também tem repertório, né, que é o REP, que, embora seja diverso do emissor, deve ter uma parte em comum, a fim de que haja comunicação. Então, a comunicação apenas se torna um fato quando o emitente e o recipiente que está recebendo a mensagem tem domínio da mesma linguagem. Então, o emitente cabe a codificação da mensagem que tem a intenção de transmitir ao recipiente. Então, a decodificação com base numa mesma linguagem. Então, nessa interação, os ruídos são interferências que podem modificar os sinais ou a mensagem transmitidos pelo canal e impedir a comunicação efetiva e eficiente, tá? Pessoal, a eficiência da comunicação vai depender das orientações apresentadas nos modelos. Por isso, ao construir uma interface, deve se preocupar com as variáveis do contexto que será atingido. E essas variáveis podem ser subjetivas e dificultar a interação, como exemplo, o aprendizado, que envolve questões socioculturais diferentes entre as nações. Então, as descrições encontradas na literatura sobre comunicação podem, assim, pessoal, em muitos, auxiliar na interação do homem e computador. Então, mais ainda existem, pessoal, outras questões necessárias a serem estudadas em NHC, como a teoria da atividade, que oferece, pessoal, um quadro assim conceitual para descrever a estrutura, tá? E também o desenvolvimento e o contexto de atividades apoiadas por um computador, tá? Então, existem alguns princípios importantes. Por exemplo, vamos analisar no próximo slide, vocês vão compreender melhor. Primeiro, tá? Princípio da unidade entre a consciência e a atividade. A atividade e a interação humana com sua realidade objetiva, então a mente humana, ela emerge e inicia um componente especial de interação do homem com o ambiente. E esse processo de interação que permite a atividade, a evolução e a sobrevivência em um contexto. Logo, a observação da atividade só tem sentido se contextualizada, tá? Princípio de orientação a objetos. Então, seu foco é na teoria da atividade para o ambiente com o qual os seres humanos interagem. O ambiente é significativo e contém entidades que combinam várias características objetivas, podendo determinar como as pessoas agem sobre essas entidades. Por outro lado, a forma, a organização e o uso dessas entidades que estão contidas no ambiente também pode servir de indícios do comportamento humano, tá ok? Terceiro, princípio de estrutura hierárquica da atividade, tá? Vou repetir, princípio de estrutura hierárquica das atividades. Então, os procedimentos humanos são diferenciados em atividade, ação e operação, em relação aos seus objetivos. Claro, é útil para prever o comportamento humano em situações reais e são associados em três níveis. Atividade, ação e operação. Atividade, ação e operação. O quarto, princípios de internalização
e externalização. Tá? Então descreve os mecanismos básicos da origem dos processos mentais. A internalização é o processo de absorção de informação que ocorre a partir do contato com o ambiente, tá? Com relação ao ambiente externo. E a manifestação através dos atos. O quinto, princípios da mediação. Então, a atividade humana é mediada por ferramentas externas e internas. As internas, como os mapas mentais, as heurísticas, e as externas, como o computador, lápis e outras interfaces. Então, as ferramentas são veículos da experiência social e do conhecimento cultural e apresentam uma função, tá? A forma de uso, a representação, eficiência e efetividade. O sexto, princípio do desenvolvimento, tá? Então, entender o fenômeno significa conhecer com que ele se desenvolveu por meio do tempo até a sua forma atual. Então, ao longo do tempo, o trabalho sobre alterações, as quais, quando compreendidas, possibilitam entender o estado atual e as demandas de um novo desenho, tá? Pessoal, as questões apresentadas sobre comunicação ilustram sua abrangência e já apresentam alguns caminhos iniciais para a criação de interfaces mais interativas. Então, nesse sentido, destaca-se alguns fatores que envolvem a comunicação e uma interação, de acordo com a codificação e a decodificação na mensagem, no qual são, pessoal, importante. Então são icônicos, linguísticos, os cinéticos e sonoros. Então vamos analisar melhor isso na figura no próximo slide. Acompanhe comigo. O fator icônico está relacionado aos objetos de uma comunicação, como exemplo o botão ilustrado imprimir, em um editor de texto, por exemplo. Então, nesse caso, um usuário habitual saberá que se trata de um comando de impressão em qualquer sistema que apresente o desenho de uma impressora. Então, a linguística é focada na linguagem verbal e humana. É um fator muito importante, difícil de contextualizar quando se trata de diferentes nações, já que o mesmo dentro de um país como o Brasil, formado por diferentes culturas, são encontrados muitos termos isolados que dificultam a comunicação. Para o fator cinético, a análise é direcionada para a parte mecânica do movimento humano. Esse aspecto é de grande preocupação em uma interação, podendo ser um limitador para muitos usuários, mesmo que não apresentem uma limitação física. Por exemplo, se uma interface possui os caracteres dos textos pequenos, isso pode fazer com que o usuário fique em uma posição desconfortável, por ter que ficar mais próximo da tela. Já os fatores sonoros podem facilitar uma interação em uma aplicação. Atualmente, existem vários estudos de interface, pessoal, voltados para deficiente visual. Em síntese, os fatores e modelos de comunicação são a base para a construção de uma interface com uma boa interação. Porém, ainda é preciso interpretar o processo, identificando os filtros que podem atrapalhar a comunicação. Por isso, para atingir um nível satisfatório, satisfatório dos resultados de uma aplicação, é importante entender que o processo começa com a detecção dos problemas e com o estágio da formulação, sendo necessário interpretar o processo de interação, detectando as fases. E aí, tudo bem até aqui? Espero que sim. E qualquer dúvida já sabe, vai lá no fórum Tira Dúvidas e faça a sua pergunta. Pessoal, alcançar o objetivo no processo de uma avaliação de IHC, de interação homem-computador, é necessário conhecer seus fundamentos de forma aprofundada. E o processo de avaliação é uma ferramenta capaz de aumentar a eficácia dos projetos, gerando alguns resultados. Mas vamos ver esses possíveis resultados agora nesse próximo slide. Revelar problemas que de uma forma continuariam invisíveis. Também é importante confirmar ou negar suposições sobre um projeto. Retroalimentar a equipe do projeto sobre os efeitos das atividades implementadas. Iluminar áreas onde a mudança se faz necessária. Convencer as pessoas da necessidade de mudança. Habilitar a liderança de um projeto a prestar contas dos recursos obtidos. Resultar em uma cultura organizacional que preze a utilização da informação e a melhoria continuada. E aí, pessoal, entenderam a importância do processo de avaliação de IHC? Acredito que sim. Agora, nesse próximo slide, nós vamos conhecer algumas formas de avaliação da interação homem-computador. Acompanhe comigo. A avaliação formativa comprova se as atividades estão sendo desenvolvidas de acordo com o planejado. Documenta como estão ocorrendo e aponta sucessos e fracassos.
identifica áreas problemáticas e faz recomendações que possam tornar o programa mais eficiente. A avaliação somativa trabalha com a quantificação nos termos dos resultados obtidos e converte-se no principal indicador de eficácia de um projeto, com o objetivo de identificar melhorias seguindo decisões. A avaliação diagnóstica precede o desenho de um projeto, além de identificar um problema e, com a consequência, um projeto é desenhado para solucioná-lo. Psicologia ou sociopolítica, esse tipo de avaliação é usado para informar avaliados sobre atividades especiais e motivar os comportamentos desejáveis, ou promover relações públicas, exercício de autoridade, em organizações. Pessoas detêm esse tipo de privilégio e avaliam o subordinado, demonstrando assim a sua autoridade sobre eles. Pessoal, perceberam que existem várias formas de avaliação e por isso há uma grande necessidade, pessoal, em conhecer que se está avaliando, para poder escolher uma direção que permitirá chegar a uma avaliação satisfatória. Outra questão importante é a observância, é o entendimento sobre os dados que serão coletados para as análises. Vamos analisar nesse próximo slide quais são esses dados. Tipos de dados, então, quantitativos, dados numéricos. Qualitativos são os não numéricos, com observações, entrevistas, grupos de enfoque ou similares, casos em que a narrativa substitui os dados numéricos. Esses dados podem ser analisados por meio da análise preditiva, que se refere à análise derivada de dados coletados de especialistas, ou pela análise interpretativa, que representa os dados coletados da interação do usuário com o sistema. Pessoal, em qualquer processo se espera que seja atingida a meta desejada durante as análises. Mas como certificar o resultado de uma avaliação? Para isso é necessário, pessoal, conhecer os parâmetros e critérios que ajudam a identificação da eficiência da avaliação. Alguns critérios são relacionados para auxiliar nessas questões. Vamos analisar isso no próximo slide. Acompanhem comigo. Parâmetros e critérios da identificação da eficiência da avaliação da IHC. A eficácia, que expressa o grau em que o projeto atinge os seus objetivos específicos. Eficiência, que é a menor relação possível entre o custo e benefício para atingir os objetivos de um projeto. Questão do impacto, que identifica o grau da eficiência com que o projeto está contribuindo para o alcance. Objetivo geral, tá? Para o alcance desse objetivo geral. A sustentabilidade, que mede a capacidade de continuidade dos efeitos benéficos alcançados após o término de um projeto. Custo-efetividade, que é realizado por meio da comparação de formas alternativas da ação para a obtenção de determinados impactos, com o intuito de identificar ações que atendem àqueles objetivos pelo menor custo. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. E qualquer dúvida já sabe, por favor, vai em nosso fórum Tira Dúvidas e faça a sua pergunta. Fique à vontade. Assim, as avaliações são ferramentas importantes em IHC e podem ajudar na construção de interfaces, resultando em uma melhor qualidade de uso. E esse processo, pessoal, envolve alguns objetivos específicos. Vamos ver quais são esses objetivos nesse próximo slide. Avaliar a funcionalidade do sistema, o design do sistema deve permitir ao usuário efetuar a tarefa pretendida de modo mais fácil e eficiente. Avaliar o efeito da interface junto ao usuário, a facilidade com que se pode aprender a usar o sistema, a atitude do usuário com relação ao sistema e identificar áreas do design que se sobrecarregam o usuário. Identificar problemas específicos com o design. Identificar aspectos do design que, quando usados no contexto-alvo, causam resultados inesperados ou confusão entre usuários. Pessoal, um conceito muito importante na área da avaliação de IHC é sobre a qualidade de uso que está relacionado com a capacidade e a facilidade em relação à eficiência e a satisfação com que o usuário atinge sua meta. Isso servirá, pessoal, para que o usuário tome a decisão de uma forma espontânea para o uso frequente de um determinado sistema. Então vamos entender com mais detalhes esse conceito no próximo slide. Acompanhe comigo. Facilidade de aprendizado. Então, relaciona-se ao tempo e esforço necessários para que usuários aprendam a utilizar com uma determinada porção do sistema com determinado nível de competência e desempenho. Facilidade de uso refere-se ao esforço cognitivo para interagir com o sistema e também contornar erros cometidos durante a interação.
Eficiência de uso serve para analisar se o sistema faz bem aquilo que se destina. Eficiência de produtividade serve para avaliar se o usuário consegue fazer de forma rápida e eficaz o que precisa fazer. Satisfação do usuário enfatiza a avaliação subjetiva do sistema feito por seus usuários, incluindo em opções que possam surgir durante a interação. Outra questão importante é a flexibilidade. Considera quanto um sistema é capaz de acomodar assim, a idiosincrasias, ou seja, se pessoas diferentes podem seguir caminhos distintos para o mesmo objetivo. Utilidade refere-se à quantidade de funções necessárias que o sistema disponibiliza para os usuários realizarem suas tarefas. Segurança no uso relaciona-se ao grau de proteção do sistema contra condições desfavoráveis para os usuários. Pessoal, perceberam que os fatores que acabamos de relacionar comprovam a importância e a abrangência da usabilidade? Mas assim, para chegar aos resultados desejados, deve conhecer os tipos de problemas de usabilidade. Problemas de usabilidade. Agora, nesse próximo slide, vamos analisar os tipos de problemas referentes à usabilidade. Acompanhe comigo. Barreira. Esta está ligado, pessoal, ao aspecto da interface com o qual o usuário se defronta sucessivas vezes e não aprende a dominá-lo. Obstáculo está ligado ao aspecto da interface com que o usuário esbarra sucessivas vezes e aprende a dominá-lo, tá? A questão do ruído, o que vem a ser ruído, o que há na interação, o qual é responsável pela diminuição do desempenho em uma tarefa, sem se consistir nos aspectos de barreira ou obstáculo, tá? Pessoal, com relação aos problemas de usabilidade causados pelo tipo de tarefa, tá? Então, com relação, vamos ver a questão da principais, são os aspectos da interface com que comprometem a realização de tarefas frequentes ou importantes. Secundários, tá? Secundários são aspectos da interface que comprometam, assim, a realização de tarefas pouco frequentes ou pouco importantes. Os tipos de problemas de usabilidade no aspecto da interface, dependendo do tipo de usuário que afetam, pode ser gerais, tá? Então, quando atrapalham qualquer tipo de usuário durante a realização da tarefa, de iniciação, que atrapalham o usuário novato ou de prática intermitente, né, durante a realização de sua tarefa, e com relação aos avançados, que atrapalham o usuário especialista durante a realização da tarefa, e especiais, quando atrapalham os usuários especiais, ou seja, os portadores de deficiência. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. E qualquer dúvida, vai lá no nosso fórum Tira Dúvidas, fique à vontade, tá? Então, estamos chegando ao fim dessa aula, mas antes disso, vamos aprender mais dois conceitos importantes, a comunicabilidade e a aplicabilidade. Também teremos uma atividade ainda nessa aula. Vamos lá para os próximos slides? A comunicabilidade é baseada na capacidade dos usuários de entender uma interface com a mesma visão dos projetistas, possibilitando-lhe interagir com o sistema e transmitir de maneira eficaz as intenções projetadas. A comunicabilidade de um sistema é a propriedade de transmitir ao usuário de forma eficaz e eficiente as interações e princípios de interação que guiaram o seu design. Da mesma forma, o objetivo da comunicabilidade é permitir que o usuário, através de sua interação com a aplicação, seja capaz de compreender as premissas, intenções e decisões tomadas pelo projetista durante o processo de design. Quanto maior o conhecimento que o usuário tem da lógica do designer que há na aplicação, maiores são suas chances de conseguir fazer o uso criativo, eficiente e produtivo da aplicação. Então, em sistemas com alta comunicabilidade, usuários são capazes de responder. Então, para que o sistema serve? Qual a vantagem de utilizá-lo? Como funciona? Né? Qual o funcionamento? Quais são os princípios gerais de interação com o sistema? Então, assim, um projeto de interface de concepção mais próxima do processo cognitivo do usuário pode ter maior eficiência na comunicabilidade. Outro ponto importante é a aplicabilidade, tá? Então, a qualidade dos sistemas que podem ser usados com sucesso em uma ampla variedade de contextos, incluindo até mesmo
aqueles que o objetivo do usuário não é o objetivo original, concebido pelos seus designers. Então, dependendo da sua utilidade na resolução de problemas variados. Assim define a aplicabilidade dentro desse conceito. A aplicabilidade permite determinar quanto o sistema é útil para o contexto para o qual foi projetado, em que outros contextos o sistema pode ser útil, tá? Pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula, onde aprendemos várias informações extremamente importantes, tais como aspectos introdutórios sobre a interação homem-computador, também como funciona esse processo de interação homem-computador, vimos o esquema geral da comunicação, entendemos também alguns princípios para auxiliar nesse processo de interação homem-computador e, por fim, analisamos sobre a avaliação de interação homem-computador. Pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado da nossa primeira aula e na próxima aula iremos abordar técnicas de avaliação de interação homem-computador e qualquer dúvida, não se esqueça, tem um fórum Tira Dúvidas, use à vontade. Agora é o seguinte, pessoal, a atividade de hoje será vocês dividirem assim, em 4 grupos, tá? No máximo aí 4 alunos, vão fazer uma discussão sobre todo o assunto abordado hoje. Vocês terão 25 minutos para pegar os principais tópicos que vocês entenderam e fazer uma apresentação para os demais colegas. Vocês escolhem um da equipe para apresentar ou o grupo todo. Fica a critério de vocês. A apresentação deverá levar no máximo 10 minutos. Forte abraço a todos e bons estudos.